E aí, galera, que bom revê-los em mais um vídeo. Hoje estudaremos acerca da ação civil ex delicto. Mas, antes, não esquece de curtir o nosso vídeo e compartilhar o nosso trabalho. E aí, vamos lá? Iniciaremos pelo conceito de ação civil ex delito, que é a ação movida no juízo civil que visa a reparação de dano. Isso após a sentença condenatória transitada em julgado. A mesma pode ser movida pelo ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros. Reparação de dano, por sua vez, é quando a prática de um delito pode gerar reparação de ordem patrimonial. Assim, além do Estado ter a possibilidade de punir o agente, a vítima pode requerer a reparação patrimonial que foi gerada. Diante da doutrina, em relação às ações civil e penal decorrentes de determinado crime, são conhecidos 4 sistemas, sendo estes, primeiramente, dentro de um calendário histórico, temos o sistema da confusão, o qual o magistrado julgava apenas uma ação, um pedido, a qual tinha como finalidade a estipulação de pena juntamente com a reparação civil, diante da prática de um determinado crime. Por conseguinte, o sistema da solidariedade, no qual seriam julgadas apenas 2 ações, dentro de um mesmo processo. Em seguida, o sistema da livre escolha, caracterizando este pela discricionariedade do autor da ação civil quanto ao lugar da propositura, podendo este ingressar na própria jurisdição civil ou pleitear o ressarcimento no juízo penal. E, por fim, o sistema da independência ou da separação, sendo este aquele que resguarda a exigência da competência em razão da matéria de forma absoluta, para que mantenha-se a autonomia de cada uma delas. Logo, a propositura da ação civil deve ser julgada no âmbito civil e equitativamente a ação penal. O sistema adotado no Brasil se parece um pouco com o da solidariedade, por utilizar da sentença extrajudicial concluída pelo juízo penal para propor ação civil de execução para ressarcimento na área civil. Mas também se aproxima do sistema da independência, pelo fato de trazer a efetividade da ação nos seus respectivos juízos. Efeitos civis da sentença penal condenatória. Da sentença penal condenatória, nasce a obrigação de indenizar, como dispõe o artigo 91 do Código Penal. São efeitos da condenação, inciso 1º, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, constituindo-se, pois, título executivo judicial, conforme prevê até mesmo o Código de Processo Civil em seu artigo 515. São títulos executivos judiciais cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste título, inciso 6º, a sentença penal condenatória transitada em julgado. E após o trânsito em julgado, fará a coisa julgada no âmbito civil. É válido lembrar que fará a coisa julgada as hipóteses previstas no artigo 65 do Código de Processo Penal. Ademais, haverá a necessidade de liquidação da decisão quando esta não for totalmente líquida, ou seja, não for possível provar a totalidade dos danos, devendo o processo de liquidação ocorrer no âmbito civil, observado o disposto no artigo 63 do Código de Processo Penal, em seu parágrafo único, que determina: transitada e julgada a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso 4 do caput do artigo 387 deste Código, sem prejuízo da liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido. Avançando acerca dos efeitos civis da sentença condenatória, reforço que 2 são as sentenças penais que não constituem título executivo e, por esse motivo, não geram o dever de reparar o dano. Estamos falando da sentença absolutória imprópria e da sentença de homologação de transação penal. Ressalvo que, na sentença absolutória imprópria, será aplicada pelo magistrado medida de segurança, concordante ao artigo 386, inciso 3º do Código de Processo Penal, conhecida a inimputabilidade do réu.
Outros sim, vamos relembrar que, na transação penal, preenchidos os requisitos legais, isto é, havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, ou ainda não sendo o caso de arquivamento, poderá o Ministério Público propor ao réu uma pena restritiva de direitos ou multas, consoante ao preceituado no artigo 76 da Lei 9.099 de 1995. A respeito da rescisão da condenação, se a revisão dos processos findos incidir em uma das hipóteses do artigo 621 do CPP, devendo o réu ser absolvido ou ser anulado o processo, o título executivo judicial disposto na sentença penal condenatória deverá ser abolido. No entanto, tal matéria poderá ser levada ao juízo cível mediante impugnação ou exceção de pré-executividade. Ainda sobre os efeitos civis da sentença condenatória, lembrem-se que a sentença penal só constitui título executivo judicial contra a parte do processo criminal. Bom, por fim, falaremos dos efeitos da sentença absolutória. Via de regra, nós sabemos que existe o quê? Uma independência de instâncias. Contudo, haverá uma exceção. Essa exceção será com relação à inexistência do material de determinado fato, ou até mesmo se houver inexistência de autoria. Nesse sentido, não se pode entrar com ação civil ex delitum. O artigo 386 do Código de Processo Penal, incisos 1 e 4, vai nos falar sobre as hipóteses de absolvição penal. São estas se provada a inexistência do ato ou até se provada que o réu não concorreu para a infração penal. Só que estes não estão isentos de sofrer efeitos cíveis. Para encerrarmos os efeitos cíveis da sentença absolutória, agora nós vamos analisar o artigo 65 do Código de Processo Penal. Faz coisa julgada no cível sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou até mesmo no exercício regular do direito. Ou seja, se o fato foi praticado diante de um excludente de licitude, fará coisa julgada. Porém, existem casos em que será possível prever uma reparação de dano. Por exemplo, a legítima defesa com erro sobre a pessoa. Nesse caso, nós podemos prever uma reparação de dano. Gostou do nosso assunto de hoje? Então deixe o seu like, ative as notificações e aguarde o nosso próximo vídeo sobre processo penal. Até mais!